Olá, tudo bem com você? Enquanto uma guerra terrível dizima, massacra, tira a vida de civis inocentes na Ucrânia, incluindo muitas crianças, outra batalha vem se processando ao longo dos anos, só que em outro sentido, no outro campo de batalha, a mente. Uma batalha que vem destruindo a inocência de muitas pessoas, também crianças, uma batalha que vem distorcendo o pensamento das pessoas e as afastando dos padrões, dos princípios, dos valores do reino de Deus, da visão bíblica, da realidade que deveria ser a nossa visão, deveria ser a nossa cosmovisão. A Bíblia diz em Filipenses 4:8 que tudo que é puro, amável, de boa fama, o que é respeitável, verdadeiro, deveria ocupar os nossos pensamentos. Mas infelizmente as produções culturais da chamada indústria cultural têm distorcido esses valores e apresentado uma outra realidade que infelizmente também tem suas consequências. Há mais de 15 anos eu publiquei o livro Nos Bastidores da Mídia, pela Casa Publicadora Brasileira. Nesse livro, eu que sou um jornalista cristão, procuro apresentar, denunciar essas distorções, tento fazer as pessoas perceber que é preciso desenvolver uma visão crítica da mídia, é preciso ter um filtro bastante bem estabelecido, construído, um filtro que tenha a Bíblia, que tenha os valores bíblicos como critérios. Pois bem, mais recentemente uma polêmica tem tomado conta aí das redes sociais, porque um filme divulgado na plataforma de streaming de filmes Netflix, um filme nacional, ele tem uma cena absurda em que pedofilia é ali mostrada. Infelizmente são pessoas que também a cada fim de ano promovem ali filmes, fazem algumas produções que debocham do Natal, de Jesus. Ano após ano eles fazem isso, desprezando a fé de milhões de brasileiros. Sempre causam polêmica e como geralmente essas coisas se alimentam de polêmica, vão levando assim, né? Aliás, fica até uma sugestão, né? Se você é assinante dessas plataformas que acolhem e divulgam esses vídeos, que tal cancelar a assinatura e dizer por quê? Escrever ali por que você está cancelando. Eles precisam saber que isso está ofendendo, isso está deixando tristes muitas pessoas. Eu tenho certeza que eles não fariam isso com outras religiões que não aceitam esse tipo de deboche, de postura, mas eles fazem com os cristãos porque os cristãos são pacíficos, os cristãos toleram e entendem que isso é um tipo de perseguição também. Mas você pode sim se manifestar de maneira pacífica, respeitosa, é claro, mas deixar clara a sua posição, a sua opinião e o seu descontentamento. É a mesma mídia que hipocritamente reage com reportagens, com documentários mostrando, por exemplo, o aumento assombroso do número de casos de gravidez na adolescência. É a mesma mídia que se mostra preocupada quando doenças sexualmente transmissíveis se alastram entre a população jovem, a ponto de hoje praticamente 1/4 dos adolescentes ter algum tipo de infecção sexualmente transmissível. HPV, gonorreia, sífilis, clamídia e outros problemas, inclusive causando aí infertilidade, assolando, como eu disse, uma geração desorientada ou mal orientada. Essa mídia se espanta quando isso acontece, né? Quando os números vêm à tona, explodem na cara da gente. Mas é a mesma mídia que promove em filmes, outros filmes, né? O sexo sem compromisso, a iniciação sexual precoce, brinca com esse assunto. Realmente é muita hipocrisia. E eu pergunto com relação a esse filme que está agora gerando polêmica, né, com essa cena de pedofilia, de que adianta a gente fazer campanhas contra a pedofilia? Claro que adianta, isso é importante, né, mas eu estou só comparando aqui para mostrar realmente a hipocrisia. Campanhas, escrever livros, artigos, promover
E eu aqui quero mais uma vez destacar um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o Quebrando o Silêncio. Louvado seja Deus por esse projeto e que ele continue ajudando muitas famílias e crianças, porque de quando em quando o tema da pedofilia é abordado ali nessa campanha. Mas aí vem um filme e brinca com isso. E crianças assistem a isso, porque controle de faixa etária no Brasil, quem respeita isso? Quais são os pais que veem ali a indicação etária do filme e dizem para os filhos, isso você não vai assistir? Infelizmente não é assim que acontece, e as crianças acabam contemplando uma cena que eu não teria nem coragem de mencionar o diálogo aqui, reproduzir aquela cena, porque realmente é muito baixa. As crianças assistem aquilo e pensam que se trata de uma coisa normal, de uma brincadeira. É realmente lamentável tudo isso. Que nós possamos realmente educar nossos filhos para que eles possam ter uma visão crítica fundamentada no cristianismo, a fim de saber como lidar com a indústria cultural e essas coisas que os rodeiam todos os dias, na tela de um celular, na tela de um tablet, nas conversas, enfim. E que não compactuemos com essas produções, não apoiemos, pelo contrário, como diz Efésios 5:11, eu gosto muito desse texto de Paulo, ele diz assim, não compactuemos com as obras das trevas, antes denunciemos essas obras. Meu livro Nos Bastidores da Mídia é uma pequena contribuição nesse cenário, a fim de denunciar essas produções e tentar ajudar as pessoas a entender que Romanos 12:1 e 2, Filipenses 4:8 e outros textos mais da Bíblia deveriam ser realmente nossas balizas no que diz respeito ao consumo das produções da indústria cultural. Eu fiquei feliz essa semana por saber que um colégio que não pertence à rede adventista, lá em São Paulo, adotou meu livro Nos Bastidores da Mídia como um livro de leitura. Eu fiquei muito feliz, inclusive enviei um vídeo para eles, a pedido deles, e eu vou deixar então aqui com você, para encerrar esse vídeo, o vídeo em que eu agradeço aqueles alunos e espero que outras pessoas também possam ler esse conteúdo e tomar também decisões sérias no que diz respeito ao que estão colocando para dentro da mente, ok? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, sua família, seus filhos, e que nessa guerra espiritual, nesse grande conflito, possamos vencer com a orientação que vem da Palavra de Deus. Olá, queridos amigos do Colégio 4 de Julho aí em São Paulo. Eu sou o jornalista, o pastor Michelson Borges, autor do livro Nos Bastidores da Mídia, entre outros, da Casa Publicadora Brasileira, e fiquei muito feliz em saber que vocês leram e estudaram meu livro Nos Bastidores da Mídia. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre mim como autor, depois do propósito desse livro. Eu sou jornalista de formação, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho um mestrado em teologia, depois também fiz uma pós-graduação em biologia molecular, e sempre fui um estudioso de áreas como o criacionismo, a influência da mídia e outras, teologia também. Faz uns 20 anos, mais ou menos, acho que um pouco menos, que eu percebi a necessidade de publicar um livro. Há outros bons livros do mercado sobre crítica de mídia, sobre controle de opinião pública, formação de pensamento crítico, enfim. Mas eu entendi que eu precisava também dar a minha contribuição como um cristão, usando como base filosófica a Bíblia, a cosmovisão cristã. E aí nasceu a ideia de escrever o livro Nos Bastidores da Mídia. Na verdade, eu, antes de escrevê-lo, já fazia palestras em escolas, igrejas, em outros ambientes, e as pessoas me perguntavam, você não tem um livro sobre esse assunto? E, na verdade, isso me motivou ainda mais a escrevê-lo. Claro que os exemplos que eram usados na primeira edição acabaram sendo desatualizados com o tempo, ficando desatualizados com o tempo, e aí mais recentemente eu fiz uma atualização geral no livro, de modo que a edição atual, ela é revista e atualizada. Tem novos exemplos, eu suprimi alguns capítulos, acrescentei outros. Na época em que eu escrevi a primeira edição, ainda nem havia essa febre, né, das redes sociais, e tive que então, claro, incorporar também essas novidades ao livro. A proposta do livro é levar o leitor
a desenvolver um pensamento crítico, uma visão crítica em relação à mídia, ao mundo que o rodeia. Eu me lembro de ter lido um tempo atrás uma frase, não me recordo quem é o autor dela, mas que diz assim: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E de fato, cada vez mais se torna necessária uma visão crítica do mundo, até porque nós vimos uma transformação realmente no que diz respeito ao consumo de informações. No passado, antes das redes sociais, antes da internet, até algumas agências de comunicação, alguns canais, algumas rádios, eram poucos responsáveis então pelo abastecimento de informações para a população. Com o advento das redes sociais e com o YouTube de modo especial, e depois outras redes também que tem como tem o vídeo, né, como a sua plataforma principal, pessoas que antes só consumiam informação passaram a gerar também informação. E aí nós temos um fenômeno interessante, que é a quebra do monopólio da informação, mas por outro lado também uma maior necessidade de critérios para saber como consumir essa informação, de onde vem, qual a fonte, as fontes, né, dessa pessoa que está falando num vídeo. Enfim, a disseminação de fake news se tornou também mais ampla. E aí o que se exige de uma geração como a atual é realmente um filtro bem mais seletivo para saber o que consumir e como consumir. O livro Nos Bastidores da Mídia é mais atual do que nunca neste mundo em que vivemos. Porque, como eu disse, a proposta é justamente ajudar os leitores a desenvolver um pensamento crítico, a desenvolver bons filtros para saber como absorver todo esse mundo de informações, e realmente é uma quantidade absurda. Se você comparar, por exemplo, um cidadão lá do século XIX, talvez toda a informação que ele pudesse ter, a qual pudesse ter acesso durante toda a vida dele, se resumiria, quem sabe, a uma edição do jornal como o New York Times. Hoje você pode ter o New York Times e centenas, até milhares de jornais aí no seu celular. Então vejam como o mundo realmente mudou bastante. E nós precisamos saber como navegar nesse mar de informações. Eu espero que a leitura do livro Nos Bastidores da Mídia tenha ajudado vocês a desenvolver um pensamento mais crítico e também ajudado a desenvolver uma cosmovisão cristã. Eu, como autor, jornalista cristão, entendo que a cosmovisão cristã bíblica é, sem dúvida nenhuma, a mais adequada para que nós possamos enxergar o mundo que nos rodeia, saber como nos posicionar neste mundo que nos rodeia. Eu volto a dizer que fiquei muito feliz pelo fato de vocês terem lido o livro. Espero que seja uma grande bênção na vida de vocês e que vocês possam passar adiante esse conteúdo, esse conhecimento que adquiriram, sendo melhores cidadãos neste mundo tão desafiador. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente vocês, o colégio de vocês, os professores, as famílias de vocês também, e nunca se esqueça, faça dos bons livros seus companheiros de caminhada. Grande abraço.